Instruir como instruídos somos é a nossa missão. Comprometido, hoje vamos ter uma aula onde vamos precisar daquilo que vimos sobre agente moral, governo moral e a lei moral. Vamos falar hoje sobre a expiação de Cristo. Bom, o termo expiação no grego é reconciliar, mudar, trocar. Em hebraico é cobrir. Quando se fala na Bíblia, significa o sofrimento de Cristo substituindo os pecados dos homens. Eis aqui aquele que tira o pecado do mundo. Essa frase, ela cabe para todos? Jesus morreu na cruz. Ele tirou o pecado do mundo? Nós vemos que não. Estamos cercados de iniquidades, cercados de egoísmo. Então, nós precisamos entender quando é que essa frase se encaixa para um verdadeiro cristão. A humanidade, ela está decaída em pecado. Ela está vivendo num egoísmo total, depravada moralmente. Para isso, é preciso uma restauração. Porque se o homem continuar depravado, ele não consegue retornar para o Criador. É necessário uma correção. E esse estado de correção, o maior interessado que o homem se corrija é o próprio Criador. Porque nós somos centelhas divinas, somos parte dele e precisamos voltar para ele. Diante disso, ele é interessado. Então, quando ele viu que a sua humanidade, a sua criação estava depravada, ele, a emanação maior, em forma de Jesus Cristo, veio ao mundo. Então, Jesus Cristo, segundo 1 Timóteo 3,16, é a maior manifestação do Criador. É Ele próprio. O próprio Criador esteve em nosso meio. Então entra a providência divina para restaurar essa humanidade que está depravada moralmente. Para que isso aconteça, é preciso pagar um preço. Porque não basta simplesmente Jesus ter vindo e morrido pela humanidade. Isso levaria impunidade. Por quê? Porque se alguém morreu para pagar um preço, aquilo que eu precisava pagar, eu não preciso mais pagar, então eu vou continuar levando uma vida de qualquer maneira, porque não me custa nada. Aquilo que não me custa não me vale. Tem que ser pago um preço. Tem que estar de acordo com a justiça. Então entra em questão a misericórdia, a luz divina, a água que lava os pecados, a luz divina, a misericórdia, ela tem que estar de acordo, dando um ok para a justiça. Elas têm que estar trabalhando de mãos dadas, porque senão, se isso não acontecer, o Criador estaria entrando em conflitos com seus atributos. De todos os atributos do Criador, nenhum pode estar em contradição com o outro. Então a maior manifestação do Criador, Jesus Cristo, veio e morreu numa cruz para pagar por essa humanidade que está depravada moralmente. Mas isso não basta. Nós vimos num vídeo anterior, falando sobre os sacrifícios de animais, lá no livro de Levítico, e lá nós vimos muito bem que quando os sacerdotes recebiam do povo um pombo, recebiam um bezerro para ser morto, para pagar o pecado daquelas pessoas, era simbólico. Por quê? Porque sangue de pombinho, de touro, não vai pagar pecado de ninguém. É simbólico. O que queria dizer lá na essência é que nós
Temos estados em nossa vida. Estado de rocha, onde você não se movimenta. Estado vegetativo, onde você começou a evoluir. Aí entra no estado animal, onde você vive pelos instintos. E depois você passa para um estado onde você entrou na era da consciência. Então ali você começa a se evoluir, porque entra em você as informações do mundo superior. Você já começa a buscar essas informações. Então a luz do Criador começa a chegar para você. Então aquele estado de animal que você tinha, você tem que entregar ao Criador. Ou seja, você tem que retirar de você, jogar fora. É isso que significa lá em Levíticos, sacrifícios de animais. No nosso caso aqui, Cristo, ele veio e morreu para pagar algo por nós, para tirar o pecado do mundo, para tirar o sofrimento. Mas ele tirou o sofrimento? Tirou o pecado? Não. Ainda temos sofrimento, ainda temos pecado. Então, quando essa frase tem virtude para nós? Primeiro vamos entender que nós precisamos receber a informação que estamos vivendo egoístamente. Temos que reconhecer. O réu tem que reconhecer que ele é errado. A partir do momento que ele reconhece que ele é errado, então ele faz agora uma conversão, uma mudança de atitude. Sua vida muda. Ele vai mudar suas atitudes. Quando ele muda suas atitudes, ele está fazendo uma escolha. Ele vivia para atender o seu ego. Agora ele passa a viver para agradar ao Criador. Ele passa a ter uma vida altruísta. Deixa de ser egoísta. Então ele está começando a fazer uma restauração. A partir do momento que ele fez essa escolha e não voltou mais a viver uma vida egoísta, entende-se que ele está voltando. Só que ele tinha um passado. O passado egoísta dele. Ele viveu uma vida onde ele plantou algumas coisas. Ele plantou e ele tem que colher. Essa vida que ele plantou, ele pecou, ele atingiu uma flecha no coração do Criador. Surgiu dor para o Criador quando ele vê uma criatura, um filho dele, fazendo algo errado, dói no coração dele. E o preço tem que ser a altura dessa dor. Então nós teríamos que passar por dor, mesmo fazendo a metanoia, mesmo nos convertendo, fazendo a conversão, ainda custa para nós um preço. O preço do sofrimento, a dor. Então entra em ação a morte de Cristo. Aqui sim a morte de Cristo vai ter virtude. Então, morreu por todos, vai tirar o pecado do mundo, mas é todos aqueles que aceitarem a morte de Cristo. Porque para aqueles que não aceitarem, essa morte não tem virtude. Então, eu não posso continuar com uma vida depravada pensando que Cristo morreu para pagar os meus pecados. Não é assim. Cristo morreu, eu fiz um reconhecimento, fiz a metanoia, mudei minha intenção de vida, mudei minha vida, agora eu vivo para o bem maior, porém, eu tenho que reconhecer que a morte de Cristo vai tirar aquela dor que eu terei que passar para pagar aquela flechada que eu dei no coração do Criador. A dor será a mesma, da mesma altura. E Cristo está pagando por mim. Então, eu não terei que passar por esse momento de dor, porque Cristo passou. Eu tenho que aceitar isso na minha vida. Porque se eu não aceitar, mesmo eu fazendo a metanoia e mudando a minha intenção de vida, eu tenho um preço ainda a pagar, que é a dor, é o sofrimento. Todas as crenças reconhecem que temos que fazer um sacrifício para pagar os nossos erros.
Você pode pegar crenças diversas. Todas vai dizer que tem um preço a ser pago. Isso é universal. Nós, se ele escolhesse alguém daqui, do meio do povo depravado, para pagar numa cruz, também não teria virtude. Porque teria que ser alguém, primeiramente, entregar-se voluntariamente, e teria que ser alguém que não tem um pecado. Teria que ser alguém que estaria sendo inocente, sofrendo uma dor que ele não devia. E para isso, somente o próprio Criador, na sua manifestação maior, sendo Jesus Cristo, que teria a virtude para pagar esse sofrimento. E é por isso que ele veio e morreu da cruz. Então, agora sim, agora tem virtude, porque ele se entregou por nós. Ele se matou por nós. Então, a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos pecadores e que fazemos a nossa escolha agora para mudar a nossa atitude de vida, e reconhecemos que a morte de Cristo vai tirar o nosso sofrimento que nós teríamos que passar, então tem virtude a morte de Cristo. Quem se beneficia com isso? O Criador, porque ele é o maior interessado em receber de volta essa humanidade para si, o universo como um todo, porque o bem maior vai reinar no universo, e os agentes morais, porque vão se beneficiar com a paz que vai ter com o mundo restaurado sem o egoísmo. Então essa escolha que temos que fazer é uma escolha voluntária e tem que ser pago um preço. O preço, primeiramente, é a nossa conversão, e depois nós temos que escolher a morte de Cristo, entendendo que ela veio para tirar a nossa dor, os nossos pecados, porque apenas fizemos uma conversão, mas temos um passado que tem que ser apagado, e para apagar isso precisa-se de um sofrimento, porque o Criador sofreu com essa ingratidão, esse pecado que esse povo cometeu. A nossa missão é ensinar como ensinados somos.